Cumprimento ao ilustre, excelentíssimo relator, desembargador Antônio Cérvulo, excelentíssimos desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, senhores presentes, boa noite. Sodoma e Gomorra são, de acordo com alguns historiadores e outros religiosos, duas cidades caracterizadas pela falta de regras. Eram duas cidades que tudo podia, desde a roubar um forasteiro a espancar uma mulher que pesava a mão em um cozido. Era conhecida por serem terras sem lei. Eram tão sem limites e regras que historiadores e religiosos relatam que ambas foram dizimadas. Um justifica pelo excesso de pecados ali cometidos, o outro pelo choque de um asteroide contra aquelas duas cidades. Mas a lição que podemos tirar de Sodoma e Gomorra é que nenhuma cidade, estado ou nação prevalece sem organização e regras. A alusão a estas cidades místicas e folclóricas se deve à apelação interposta pelo apelante Joel Tolentino da Mata Júnior, uma vez que teve sua honra difamada em rede nacional de radiodifusão pelo apelado Mauro Fernandes da Silva, que proferiu as seguintes frases no rádio de maior audiência do estado de Minas Gerais e o quarto maior do Brasil. Vagabundo este rapaz, safadeza para habitar. Não é a primeira vez que ele me rouba. Este juiz também foi infeliz na partida do ano passado no 3-3. O apelante justificou sua atitude em virtude de que o ambiente futebolístico permite tais atitudes e que por tal motivo não viola a honra, muito menos agride o apelante ou qualquer outro membro de sua família. Ora, será que por apelar do estádio de futebol seria uma Sodoma e Gomorra? Local sem lei? Ambiente onde a jurisdição não alcança? Onde o cidadão comum de bem não deva ir por se tratar de local específico de agressões verbais, físicas, chegando até mesmo a ser uma praça de guerra? Não. Não se trata de comportamento comum das famílias que frequentavam os estádios de futebol e hoje se vê impossibilitadas de frequentá-los porque pessoas como o apelado estão se sentindo no direito de fazer o que querem dentro dos estádios de suas intermediações, transformando os verdadeiros em campo de batalha. Com todo o respeito a quem pensa de forma diversa, se as acusações não ofendem a moral da pessoa às quais são dirigidas, o que então causaria o dano à moral? Isso não é escarnecer a pessoa em rede nacional de rádio e televisão? Essas acusações que foram vinculadas não formaram opinião de ouvintes, dos leitores e dos telespectadores a respeito da conduta do apelante? O apelante foi escarnecido, desonrado, desmoralizado perante grande parte da sociedade brasileira que teve acesso às reportagens que foram vinculadas. Se ele pensa assim realmente, o condão da condenação do dano moral não deve só mantido, como também ser majorado, uma vez que o dano ocorrido ao apelante foi de enorme proporção, já que tais frases foram proferidas para o veículo de comunicação de alto alcance e que no momento do ocorrido atingia liderança de ouvintes. Ressalta ainda que um dos objetivos do dano moral é o caráter pedagógico, onde o apelado deva se disciplinar com ele a não reincidir tal atitude. O que me preocupa, se este não for de modo que se sinta a gravidade de seu ato, e infelizmente diante de suas declarações, que confirmaram que tais frases foram proferidas para o maior rádio do estado de Minas Gerais e que pelo fato de ser dentro de um estádio de futebol não caracterizaria assim dano algum, portanto, se este não for em um pecúnio substancial, a sociedade brasileira corre o risco de testemunhar tal atitude novamente. O que é pior, servindo de maus exemplos para crianças, jovens e adultos acharem que o estádio de futebol é uma Sodoma e Gomorra. Portanto, a fixação do dano deverá ser em desestímulo para que a prática jurídica não volte a ocorrer. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão intimamente relacionados com a quantificação do dano moral, o que não foi observado pela decisão singular, que fixou em apenas R$6.000 o dano moral causado, sendo que estima-se que mais de 500 mil pessoas testemunharam o escárnio à honra do apelante, que de acordo com os dados fornecidos pela emissora Rádio Itatiaia, portanto não resta dúvida a necessidade da majoração de tal valor em virtude dos princípios aqui narrados.
Outro ponto a se observar foi a fixação de juros de mora, que por se tratar de responsabilidade de ordem extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir do arbitramento conforme decidiu o juiz singular. Portanto, essas observações, excelentíssimos desembargadores, o apelante Joel Tolentino da Mata Júnior requer total provimento de seu apelo, nos moldes aqui já explicitados, e o desprovimento total do apelo manejado pelo apelado. Agradeço aqui pela atenção dos excelentíssimos desembargadores e deixo em registro a honra de defender tão importante direito.